Olá, dou-vos as boas-vindas de novo. Este vídeo é uma introdução à realidade virtual. Começarei por vos apresentar uma definição de realidade virtual, habitualmente abreviada por RV ou por VR, da expressão em inglês Virtual Reality. Falarei do importante conceito de sensação de presença associada a uma experiência de RV, acompanhando a explicação com alguns exemplos. Darei um breve contexto histórico sobre o aparecimento da realidade virtual, para, finalmente, terminar este vídeo mostrando aquilo que se designa por Continuum do virtual, que inclui as abordagens intermédias que existem entre os seguintes extremos opostos: a realidade do mundo à nossa volta e a realidade virtual em que tudo é gerado por computador. Começo então pelo primeiro ponto da agenda, com uma definição de realidade virtual. O livro Introdução à Realidade Virtual, Conceitos e Aplicações, cuja capa podem ver aqui, apresenta a seguinte definição de RV. RV é um ambiente digital gerado através de computadores, em tempo real, no qual podem ser apresentados um ou vários estímulos sensoriais, com os quais uma pessoa pode interagir e as suas ações têm impacto nesse ambiente. A RV é um ambiente digital gerado através de computadores em tempo real. Para compreendermos melhor esta afirmação, podemos comparar o que acontece nos videojogos e em filmes que usam ambientes digitais gerados por computador. Nestes últimos, todas as imagens são previamente geradas. Todas as pessoas veem sempre a mesma sequência de imagens do filme. Não temos um ambiente RV. Num videojogo, isto não acontece. As imagens vão sendo geradas à medida que o utilizador navega no ambiente. Avancemos na definição. Podemos ler: podem ser apresentados um ou vários estímulos sensoriais. Nós temos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. E é com estes sentidos que percepcionamos o mundo à nossa volta. Por isto, é importante que os ambientes de RV incluam estímulos sensoriais. Porém, nem todos os sentidos têm a mesma relevância para essa percepção. A visão e a audição correspondem à maior parte da percepção sensorial humana, 70% e 20% respectivamente. O tato, olfato e paladar completam os restantes 10%. E para terminar a definição, temos: uma pessoa pode interagir e as suas ações têm impacto nesse mesmo ambiente, ou seja, existe interação da pessoa com o ambiente digital. Esta definição reporta-nos imediatamente para o mundo dos videojogos, os quais, aliás, já referimos há instantes. Voltando à capa do livro atrás referido, a pessoa que aqui vemos usa um equipamento designado por Head Mounted Display, habitualmente referido pela sigla HMD. Havemos de falar num outro vídeo sobre os HMD, mas por agora observem que a pessoa que os usa não vê nada do mundo real e é provável que também esteja a ouvir apenas o som gerado para a experiência de RV. Dizemos que este dispositivo é um equipamento imersivo de RV. Estes equipamentos têm 2 ecrãs, um em frente de cada olho, e 2 auriculares, um para cada ouvido. Nesta imagem, vemos um Head-Mounted Display modelo MetaQuest 3. Contudo, é perfeitamente possível ter uma experiência de RV sem este tipo de equipamento imersivo. E mais, a RV não se usa apenas nos videojogos. Neste exemplo, vemos a RV a ser usada em fisioterapia e a utilizadora não está a usar um Head-Mounted Display. E vamos observar mais um exemplo de uso de RV para terapia. Trata-se de um exemplo destinado a pessoas que sofrem de um transtorno de ansiedade, designado por medo das alturas. O objetivo da experiência é ajudar a superar este medo.
expondo a pessoa a uma situação que o provoca. O vídeo documenta uma experiência em que a tarefa do utilizador é salvar um gatinho em apuros que se encontra numa tábua estreita pendurada no lado de fora de um edifício alto a 200 metros acima da rua. Neste excerto de vídeo que acabamos de ver, podemos observar uma pessoa particularmente perturbada e que manifestava claramente o seu medo. Embora a pessoa tivesse entrado naquela sala real, soubesse a priori que era uma experiência e que nada do que ia ver ou ouvir seria real, no decurso da experiência de RV, ela sentiu medo e ficou perturbada. Ou seja, esta pessoa sentiu-se presente naquele ambiente virtual. Esta observação leva-nos ao conceito muito importante em RV, a sensação de presença, que pode ser definida de um modo muito simples. É a sensação de estar lá dentro daquele mundo virtual. Um sistema imersivo de RV aumenta a sensação de presença. Este participante na experiência sente-se totalmente presente no cimo de um edifício. Mas a sensação de presença também depende da imaginação da pessoa. Pode ser sentida, por exemplo, quando se lê um livro ou se vê um programa de TV que nos transporta para outro lugar no mundo. Passo agora ao ponto seguinte da agenda, um muito breve contexto histórico. O dispositivo Sensorama é um precursor da RV, sendo mesmo apontado por diversos autores como um dos primeiros sistemas imersivos de realidade virtual. Foi concebido e desenvolvido pelo realizador de cinema Morton Illing em 1962 nos Estados Unidos. Ao usar este dispositivo, a pessoa podia vivenciar uma viagem simulada pelas ruas de Nova Iorque, tendo a percepção de que se deslocava numa motorizada. Durante a simulação, visualizava o percurso e o ambiente envolvente, ouvia os sons ambientes, sentia na cara a deslocação do ar, o assento vibrava em virtude dos buracos do asfalto e ainda sentia o aroma de comida quando estava na proximidade de um restaurante ou o cheiro do tubo de escape de um autocarro ao seu lado. Esta experiência estimula a visão, a audição, o olfato e também o tato, porque a pessoa sente o ar em deslocamento e percepciona os movimentos da motorizada. Contudo, se nos lembrarmos da definição de RV que vimos antes, falta uma característica, a possibilidade do utilizador poder interagir com o sistema, podendo alterar o desenrolar da experiência, ou seja, falta a interação. E agora umas palavras sobre o primeiro Head-Mounted Display, que foi apresentado em 1966 por Ivan Sutherland, um reconhecido pioneiro da computação gráfica. Se observarem o vídeo com atenção, podem verificar que surge uma imagem das arestas de um cubo que é sobreposta à imagem ambiente. Ou seja, este Head-Mounted Display era já um dispositivo de realidade aumentada, ou seja, sobrepunha uma imagem virtual à imagem real do ambiente. Daqui a pouco voltaremos a falar de realidade aumentada. Passemos ao último ponto da agenda, o contínuo do virtual e alguma nomenclatura associada ao tópico da RV. A palavra continuum não é usada muito frequentemente. Será útil vermos o que significa. Segundo o Dicionário de Português da Porta Editora, trata-se de uma palavra em latim que designa uma longa sequência em que cada elemento difere apenas ligeiramente do seguinte, embora os extremos se revelem notoriamente distintos. Estamos a olhar para um diagrama proposto por Milgram e Kishino num artigo científico de 1994 que ilustra o Virtuality Continuum, que eu tenho traduzido para contínuo do virtual. Na extremidade esquerda, encontramos os ambientes reais, os do nosso mundo físico, e na extremidade direita, os ambientes totalmente virtuais.
Entre estes extremos, que são nitidamente diferentes, encontramos o que se designa por realidade mista, na qual se misturam, em maior ou menor percentagem, os elementos reais e os elementos virtuais. Vejamos uma versão do diagrama com imagens ilustrativas para melhor se perceber os conceitos. À esquerda temos uma cena real do mundo que nos rodeia. À medida que nos deslocamos para a direita, vamos observar a inclusão de elementos virtuais cada vez em maior número, até que, na extremidade oposta, temos um ambiente totalmente virtual, aqui ilustrado com duas imagens, uma para o olho direito e outra para o olho esquerdo. Entre os dois extremos encontra-se a realidade mista, Mixed Reality, que inclui a realidade aumentada, Augmented Reality, e a virtualidade aumentada, Augmented Virtuality. Na realidade aumentada, vemos alguns elementos digitais sobrepostos a uma imagem real, neste caso, capturada pela câmara de um dispositivo móvel. Na virtualidade aumentada, o ambiente é maioritariamente virtual, mas existem ainda alguns elementos reais, neste caso, as mãos. Um bom exemplo de uso da realidade aumentada é o popular jogo Pokémon Go, que devem conhecer. Avançando para a direita no diagrama, vamos tendo cada vez mais elementos virtuais e menos elementos reais. Neste exemplo, temos um cenário virtual de uma sala de trabalho com janelas através das quais vemos alguns elementos do mundo real. Alguns autores adotam a designação de realidade estendida, Extended Reality, com sigla XR, para englobar a realidade mista e a realidade virtual. Mais recentemente, surgiu uma nova tecnologia, designada por realidade diminuída. É uma espécie de contraponto da realidade aumentada. Na realidade diminuída, tradução da expressão Diminished Reality, do inglês, são removidos elementos e o espaço vazio é preenchido digitalmente. Identifica-se na imagem o objeto a remover, remove-se o objeto, produzindo na imagem o espaço deixado livre por este objeto. E pode colocar-se outro objeto, como um cadeirão nesse espaço deixado vazio. E aqui já se aplicou realidade aumentada. A última nomenclatura que eu quero referir é a expressão realidade mediada, do inglês Mediated Reality, que engloba todos os conceitos anteriores. Usamos aqui um outro tipo de diagrama que ilustra as relações entre os conceitos que referimos. Este diagrama designa-se por diagrama de Euler. Talvez se lembrem deste tipo de diagramas usados em matemática quando estudamos teoria de conjuntos. Notem que todas as siglas que se vêem no diagrama são relativas às designações em inglês. Então, a Mixed Reality engloba a Augmented Reality e a Augmented Virtuality. A Extended Reality, com a sigla XR, inclui a Mixed Reality e a Virtual Reality. E, finalmente, a Mediated Reality engloba a Extended Reality e a Diminished Reality. Contudo, devo realçar que há autores que consideram organizações ligeiramente diferentes destes conceitos associados à RV. Num próximo vídeo, falaremos de outros tópicos relevantes no contexto da RV, nomeadamente o seguimento, ou tracking em inglês, os tipos de equipamento que existem, entre outros. Obrigada pela vossa atenção e até breve.